O que significa ser viciado em evoluir? Já parou para pensar por que algumas pessoas parecem gostar de fazer coisas difíceis? Enquanto a maioria foge de desafios, elas encaram de frente como se fosse algo natural. E aí, você já se perguntou o que essas pessoas sabem que eu não sei? Ou melhor, o que elas fazem de diferente? Pois é, pessoal. Hoje eu vou te contar como eu me tornei viciado em evoluir e como você também pode encarar coisas difíceis com prazer. Mas antes de mergulharmos, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já desistiu de algo porque parecia difícil demais? Se a resposta for várias vezes, você não está sozinho. Eu também já estive aí. Mas a boa notícia é que existe um método para transformar desafios em algo prazeroso. E é isso que vamos explorar hoje. O que é vício em evoluir? Então, o que significa ser viciado em evoluir? Basicamente, é quando você começa a ver os desafios não como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento. É quando fazer coisas difíceis deixa de ser um sacrifício e vira algo que você realmente quer fazer. Mas calma, isso não acontece do dia para a noite, é um processo. E o primeiro passo é entender por que fazemos coisas difíceis e como transformar isso em algo prazeroso. Por que fazer coisas difíceis? Vamos começar com uma pergunta simples. Por que fazemos coisas difíceis? Se parar para pensar, a maioria das coisas que valem a pena na vida exigem esforço. Estudar, trabalhar, se exercitar, aprender algo novo, tudo isso pode ser difícil, mas também é o que nos faz crescer. O problema é que, muitas vezes, nosso cérebro tenta nos convencer a evitar o esforço. Ele prefere o caminho fácil, o conforto, e aí vem a pergunta: como vencer essa batalha interna? O segredo: transformar o difícil em prazeroso. Aqui vai o segredo. Não é sobre evitar o difícil, mas sim sobre transformá-lo em algo prazeroso. E como fazer isso? A resposta está associada ao esforço a recompensas significativas. Por exemplo, se você está estudando para um concurso, em vez de focar só na dificuldade, pense no que você vai ganhar com isso. Um emprego dos sonhos, estabilidade financeira, realização pessoal. Quando você associa o esforço a algo que realmente importa, ele se torna mais suportável e, com o tempo, até prazeroso. O método. Os 3 pilares para encarar coisas difíceis. Agora que você já entendeu a ideia por trás do vício em evoluir, vamos falar sobre o método que eu uso para encarar coisas difíceis com prazer. Ele se baseia em 3 pilares: mentalidade, hábitos e recompensas. Pilar número 1: mentalidade de crescimento. O primeiro pilar é a mentalidade de crescimento. Basicamente, é acreditar que você pode melhorar com esforço e prática. Em vez de pensar, eu não consigo, você pensa, eu ainda não consigo, mas vou aprender. Por exemplo, se você está aprendendo a tocar violão e acha que nunca vai conseguir, em vez de desistir, você foca em melhorar um pouco a cada dia. E aí vem a pergunta: como desenvolver essa mentalidade? Aqui vão 2 dicas rápidas. Primeiro, celebre o processo, não a perfeição. Em vez de se cobrar por não ser perfeito, comemore cada pequeno avanço. Segundo, use a palavra ainda. Em vez de dizer não sei fazer isso, diga ainda não sei fazer isso. Pilar número 2: hábitos consistentes. O segundo pilar é criar hábitos consistentes. Ninguém vira um expert da noite para o dia. É a repetição diária que leva à excelência. Por exemplo, se você quer se tornar bom em algo, como escrever ou malhar, precisa praticar todos os dias, mesmo que seja por pouco tempo. E aí vem a pergunta: como criar hábitos que duram? Aqui vai uma dica: comece pequeno. Em vez de tentar estudar 4 horas por dia, comece com 15 minutos. O importante é ser consistente. Pilar número 3: recompensas significativas. O terceiro pilar é associar o esforço a recompensas significativas. Quando você fazer algo difícil, precisa ter uma recompensa que vale a pena. Por exemplo, se você está estudando para um concurso, pense no que você vai ganhar com isso: um emprego dos sonhos, estabilidade financeira, realização pessoal. Quando você associa um esforço a algo que realmente importa, ele se torna mais suportável e, com o tempo, até prazeroso. Agora, vamos falar sobre como manter a motivação e criar um sistema que sustente esse vício. Porque, vamos combinar, não adianta começar bem se você não consegue manter o ritmo, né? O desafio da motivação. Então, vamos começar com uma pergunta: por que é tão difícil manter a motivação? Você já deve ter passado por isso. Começar algo novo,
fica super empolgado nos primeiros dias, mas com o tempo a motivação some e você acaba desistindo. Por que isso acontece? A resposta está na forma como o nosso cérebro funciona. A motivação inicial é movida pela novidade, pela emoção de começar algo novo. Mas quando a empolgação passa, o que resta é a disciplina. E é aí que muita gente tropeça. Motivação versus disciplina. Aqui vai uma verdade que pode mudar a forma como você encara seus objetivos. Motivação é passageira, disciplina é duradoura. Você não pode depender só da motivação para alcançar seus objetivos, porque ela vai e vem. O que você precisa é de hábitos consistentes, que te mantenham no caminho, mesmo quando a motivação não estiver lá. E aí vem a pergunta: como criar esses hábitos? Como criar hábitos que sustentam um vício em evoluir? Vamos falar sobre 3 estratégias poderosas para criar hábitos que vão te ajudar a manter a prática de encarar coisas difíceis e, consequentemente, se tornar um vício em evoluir. Estratégia número 1. Comece pequeno. A primeira estratégia é começar pequeno. Muita gente comete o erro de tentar mudar tudo de uma vez. Vou estudar 4 horas por dia. Vou malhar todos os dias. Vou aprender um novo idioma em um mês. Parece inspirador, mas na prática é uma receita para o fracasso. Por quê? Porque mudanças radicais são difíceis de sustentar. Em vez disso, comece com algo pequeno e fácil de manter. Por exemplo, se você quer criar hábitos de estudar, comece com 15 minutos por dia. Parece pouco, mas é assim que você constrói a consistência. E aí vem a pergunta: por que começar pequeno funciona? Porque pequenos passos geram pequenas vitórias e essas vitórias te motivam a continuar. Estratégia número 2. Crie gatilhos para seus hábitos. A segunda estratégia é criar gatilhos para esses hábitos. Um gatilho é algo que te lembra de fazer uma determinada ação. Por exemplo, se você quer criar hábitos de meditar, pode associar a meditação a algo que você já faz todos os dias, como escovar os dentes. Depois de escovar os dentes, você medita por 5 minutos. Com o tempo, essa associação se torna automática. E aí vem a pergunta: como escolher os gatilhos certos? Escolha algo que você já faz regularmente e que possa ser associado ao novo hábito que você quer criar. Estratégia número 3. Celebrar as pequenas vitórias. A terceira estratégia é celebrar as pequenas vitórias. Quando você alcança um objetivo, por menor que seja, seu cérebro libera dopamina, um neurotransmissor que te deixa feliz e motivado. E isso é criar um ciclo positivo. Você se sente bem, então quer repetir a ação que te faz se sentir bem. Por exemplo, se você conseguiu estudar por 15 minutos hoje, comemore. Pode ser com um elogio a si mesmo, um pequeno prêmio ou até mesmo compartilhando sua conquista com alguém. E aí vem a pergunta: por que celebrar as pequenas vitórias é tão importante? Porque isso reforça o comportamento que você quer manter. Como lidar com os dias ruins? Agora, vamos falar sobre algo que todo mundo enfrenta: os dias ruins. Por mais que você crie hábitos e seja disciplinado, sempre vai ter os dias que tudo vai parecer dar errado. Você está cansado, desanimado e a última coisa que você quer é praticar. E aí, o que fazer? A resposta é: não desista, mas seja gentil consigo mesmo. Se você não conseguiu praticar hoje, tudo bem. O importante é não deixar que um dia ruim vire uma semana ruim. Amanhã é uma nova chance para recomeçar. Agora, vamos fechar com chave de ouro, falando sobre como superar a procrastinação e manter o foco a longo prazo. Porque vamos combinar, não adianta saber o que fazer se você não consegue colocar em prática. O que é procrastinação e por que procrastinamos? Então, vamos começar com uma pergunta: por que procrastinamos? Todo mundo já adiou algo importante para fazer algo mais fácil ou mais prazeroso, como rolar um feed no Instagram, maratonar uma série. Mas por que fazemos isso? A resposta está no nosso cérebro. Quando enfrentamos uma tarefa difícil ou desafiante, nosso cérebro tende a buscar recompensas imediatas, mesmo que elas sejam menores. É como se ele dissesse: por que fazer algo difícil agora se eu posso fazer algo fácil e me sentir bem agora? E aí vem a pergunta: como vencer essa batalha interna? Estratégia número 1. A regra dos 2 minutos. A primeira estratégia para vencer a procrastinação é a regra dos 2 minutos. A ideia é simples: se você está procrastinando uma tarefa, comprometa-se a fazer apenas 2 minutos dela. Por exemplo, se você precisa escrever um relatório, comece escrevendo apenas o título. Se você precisa estudar, abra o livro e leia apenas uma página. Parece bobo, mas funciona. Por quê? Porque o mais difícil é começar. Uma vez que você começa, é muito mais fácil continuar.
E aí vem a pergunta: por que a regra dos 2 minutos é tão eficaz? Porque ela tira a pressão de ter que fazer tudo de uma vez e te ajuda a dar o primeiro passo. Estratégia número 2. Divida as tarefas em partes menores. A segunda estratégia é dividir as tarefas em partes menores. Muitas vezes, procrastinamos porque a tarefa parece grande demais, mas se você dividir ela em partes menores, fica muito mais fácil começar. Por exemplo, se você precisa escrever um artigo, divida em etapas: pesquisar, fazer um esboço, escrever a introdução e assim por diante. E aí vem a pergunta: como saber qual o tamanho certo para cada parte? A resposta é: cada parte deve ser pequeno o suficiente para não te assustar, mas grande o suficiente para te fazer avançar. Estratégia número 3. Use a técnica do time blocking. A terceira estratégia é o time blocking, ou bloqueio de tempo. A ideia é você reservar blocos de tempo específicos para cada tarefa. Por exemplo, das 9 horas às 10 horas, você responde e-mails. Das 10 horas às 11 horas, trabalha em um projeto importante. O segredo é respeitar esses blocos. Durante o tempo reservado para uma tarefa, você não faz nada além daquilo. Nada de checar redes sociais e nem responder mensagens. Agora, como manter o foco durante esses blocos de tempo? Uma dica é usar o timer. Saber que você só precisa se concentrar por um período determinado pode te ajudar a manter o foco. Como manter o foco a longo prazo? Agora você já sabe como vencer a procrastinação. Vamos falar sobre como manter o foco a longo prazo. Vamos combinar, não adianta começar bem se você não consegue manter o ritmo. Dica número 1. Tenha um propósito claro. A primeira dica é ter um propósito claro. Por que você está fazendo o que está fazendo? Qual é o seu porquê? Quando você tem um propósito claro, fica muito mais fácil manter o foco, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Por exemplo, se você está estudando para um concurso, lembre-se de que isso vai te ajudar a conquistar um emprego dos sonhos. Agora, como descobrir seu propósito? Pense no que realmente importa para você e como suas ações estão alinhadas com isso. Dica número 2. Aprenda a dizer não. A segunda dica é aprender a dizer não. Muitas vezes, perdemos o foco porque estamos tentando fazer tudo ao mesmo tempo, mas a verdade é que você não precisa dizer sim para tudo. Aprender a dizer não para o que não importa é essencial para manter o foco no que realmente importa. Como dizer não sem se sentir culpado? Lembre-se de que cada vez que você diz sim para algo, está dizendo não para outra coisa. Então, escolha com sabedoria. Dica número 3. Faça pausas estratégicas. A terceira dica é fazer pausas estratégicas. Nosso cérebro não foi feito para focar por horas seguidas. Por isso, é importante fazer pausas regulares para recarregar as energias. Uma técnica que funciona muito bem é a técnica do Pomodoro. Trabalhe por 25 minutos e faça uma pausa de 5 minutos. Depois de 4 ciclos, faça uma pausa mais longa. O que fazer durante as pausas? Levante, alonga-se, tome um café ou simplesmente respire fundo. O importante é descansar. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo. Conta aqui nos comentários o que você achou do vídeo e qual estratégia vai começar a usar hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.